Vamos prosseguir com a nossa aula de hoje, mas antes vamos ter que relembrar o que foi trabalhado na aula anterior, não é? Estão a lembrar? Pois, nós estivemos aqui a trabalhar as vertentes da língua, não é? Nós mencionamos 3 vertentes da língua. Vimos a vertente lúdica, a vertente profissional ou canónica e a vertente de afirmação ou intervenção social. Já recordaram? Muito bem. Então, hoje, antes do nosso sumário, vamos fazer um pequeno desafio. Vamos lá, prestam atenção. O desafio é: coloca as letras em ordem e descobre as palavras relacionadas com a aula de hoje. A linha A, a linha B, a linha C e a linha D. Vamos lá, tentam descobrir as palavras que estão ali na tela. Conseguiram descobrir? Já descodificaram as palavrinhas que estão lá? Muito bem. Vamos lá ver a linha A. Jogos. Muito bem. A linha B. Entreter. Exatamente. C. Brincar. D. Divertir. Pois é, essas palavras, os jogos, entreter, brincar e divertir, são as palavras que vão fazer parte também da nossa aula de hoje. Agora vou passar para o sumário. O sumário é vertente lúdica da língua. Na aula passada, nós estivemos aqui a ver cada um. Não é? Eu mencionei as vertentes da língua. Falamos da vertente lúdica, também falamos da vertente da afirmação e também falamos da vertente profissional. Exatamente. Mas hoje nós vamos só ver a vertente lúdica da língua. Como eu tinha dito, quando falamos, temos sempre um objetivo, ou seja, temos sempre uma intenção. Eu, quando falo com um amigo, quando falo com os meus filhos, quando falo com uma amiga ou também com os colegas de trabalho, eu tenho sempre uma intenção. É como vocês também. Vocês, quando falem com alguém, têm sempre uma intenção ou um objetivo ao dirigir-se a alguém. Então, é isto que nós vamos ver a vertente. Dentro da vertente, nós vamos ver a vertente lúdica, ok? Qual é o objetivo da vertente lúdica? A palavra lúdica está relacionada também com essas palavrinhas que vocês já viram anterior no desafio. Jogos, divertir, não é? Brincar e entreter-se, ok? Quando vocês estão a dirigir-se para alguém, podem ter essa intenção de fazer com que o outro entretém-se ou divirte-se ou está ali a brincar com as palavras. Muitas vezes lá em casa, com os nossos irmãos, os filhos, acabamos por fazer brincadeiras com as palavras. Ao longo da nossa aula nós vamos ver o que é isto. Então, qual é o objetivo principal da vertente lúdica? O objetivo principal, como eu já tinha referido, é divertir. Brincamos com jogos, não é? Fazemos jogos lá em casa, passamos o tempo, como está ali, passar o tempo, e jogamos também com as palavras, exatamente. É isto que é o objetivo da vertente lúdica.
é tentar divertir-se. Vocês que estão lá em casa devem estar a fazer muitas coisas relacionadas com a diversão para poderem passar o tempo, já que estão por aí 2 meses em casa. Então, acabam por inventar sempre alguma coisa para divertirem-se, para passarem o tempo. Como, por exemplo, fazem jogos relacionados com quebra-cabeças, puzzle e por aí fora. Isto é uma forma também de vocês passarem o tempo e jogar, não é? Com as palavras. Por exemplo, as palavras cruzadas. Nós vamos buscar cada palavra, não é? Temos um número de letras e vamos tentar formar essas palavras. Daí nós temos sempre a intenção de brincar, de aprender alguma coisa. É sempre nesses tipos de jogos acabamos por aprender. Então é isto. Divertimos, passamos o tempo, mas acabamos por jogar com as palavras. E vamos ver a importância. A importância da vertente lúdica. Ensinar aspectos morais como regras sociais, qualidades como honestidade e benevolência. O que é isto? Por exemplo, antigamente as pessoas faziam-se sarau e essas pessoas contavam histórias. E muitas vezes essas histórias contadas tinham como o propósito não só de divertir a comunidade, como também passar o tempo. E nisto acabavam sempre por ensinar, não é? As pessoas como é que elas devem comportar-se, como é que devem agir dentro da sociedade. Qualidades, não é? Ser confiante, calmo e por aí fora. Benevolência está relacionado com algo que é a pessoa é tolerante, boa vontade, perdoa facilmente. Então as pessoas acabavam por aprender aquilo que tinha alguém sempre que acabava por falar, não é? Nas histórias contadas, principalmente pelas avós, e elas acabavam por aprender aquilo que são as regras, a forma de comportar-se perante a sociedade. Ensinar aspectos culturais e tradicionais de um povo, promovendo e conservando as suas tradições. Como sabemos, em Cabo Verde nós temos a nossa tradição, não é? Relacionado com alguns já estão a desaparecer, mas temos tentado resgatar essas tradições. Por exemplo, eu lembro-me, ainda criança, eu gostava de brincar roda, ia para a praça, não é? E fazíamos cantigas e passávamos o tempo. Para além disto, fazíamos também saltar o eixo e outros tipos de jogos que sempre fazíamos quando nós éramos crianças. Hoje, praticamente, devido a outras coisas que vão acontecendo, não é? Através dos meios de comunicação social, então as pessoas não têm muito feito ou resgatado, têm vindo a resgatar-se essas tradições, só que vão perdendo ao longo do tempo, ganhando outras práticas. Então, os aspectos culturais e tradicionais, não é? A música, a gastronomia, a dança, tudo isto tem que ser preservado. Então, temos sempre que promover a conservação da sabedoria popular e processos na transmissão da memória coletiva, isto é, na preservação do património cultural. Nós não podemos deixar de lado, não é, o nosso património cultural. Resgatar sempre, não é, as danças, contar histórias e várias outras que devemos sempre prevalecer, não é, dentro da nossa cultura. Muito bem. Eu trouxe um texto, não é, com o título A Vertente Lúdica da Língua. Nós vamos ler. A vertente lúdica da língua. Ao cair da tarde, a sombra da noite que se avizinha ajunta a comunidade ao redor de um contador que ensina e distrai. Ele possui a guarda da memória de seu povo,
conta acontecimentos e feitos heróicos da história da sua gente, mas também narra casos de assombrações, de malefícios e bem-aventuranças. Esse narrador, enquanto explica o aparecimento do mundo, das plantas, dos rios, enquanto fala de encantamentos, de bruxos, de fadas, das disputas entre homens e animais, enquanto procura a decifração de adivinhas e o riso das anedotas, esse contador está, nesse momento, defendendo a riqueza da sua comunidade. O contador de história está promovendo a conservação da sabedoria popular, que é folclore. Neste quadro da oralidade, processa-se a transmissão da memória coletiva, a preservação do património cultural. O tempo passa, os homens desaparecem. A tradição fica expressa em lendas ou cantares que se transmitem de geração em geração. Diz uma história de Cabo Verde que Manuel Bonaparte Figueira conta. O ato de contar é um rito perpetuado na forma oral, até poder a escrita dele dar o testemunho. Depois da leitura do nosso texto, A Vertente Lúdica da Língua, vamos analisar um pouquinho o texto. Vamos analisar o texto. A primeira questão. Identifica os intervenientes nos acontecimentos do texto. A segunda, refere a função de cada um dos intervenientes. Terceira, menciona as importâncias da vertente lúdica presentes no texto. Vamos lá copiar as questões e tentar fazer. Já conseguiram resolver? Então vamos lá para as respostas. Identifica os intervenientes nos acontecimentos do texto. Vamos lá? Conseguiram encontrar os intervenientes? São o contador e a comunidade. A segunda, refere a função de cada um dos intervenientes. Conseguiram chegar na resposta? Vamos lá ver. O contador ensina e distrai, enquanto a comunidade ouve e aprende. Fizeram assim? Muito bem. Então vamos lá, a terceira. Menciona as importâncias da vertente lúdica presentes no texto. Conseguiram? As importâncias referidas no texto são: possui a guarda da memória do seu povo, defendendo a riqueza da sua comunidade, promovendo a conservação da sabedoria popular e ainda processa-se na transmissão da memória coletiva. Conseguiram resolver? Então vamos lá agora, depois de termos visto o texto e analisar o texto, vamos passar agora, como eu tinha dito, estamos a falar da vertente lúdica. Então, se estamos a falar da vertente lúdica, tem alguns textos relacionados com a vertente lúdica. Por exemplo, anedotas, adivinhas, provérbios, lenga-lenga, charadas, músicas, ok? E outros. Então, vou aproveitar o nosso momento para relaxarmos, tá bem? E vamos divertir, jogar, tá? E passar o tempo também. Eu vou deixar-vos um exercício. Depois de termos analisado o nosso texto, A Vertente Lúdica da Língua, eu espero que vocês tenham gostado do texto. Vamos agora divertir, jogar, ok? Passar um tempinho. Vamos entrar agora nos exercícios.
O primeiro exercício. Decifrem o significado das seguintes adivinhas. A linha A. Sou gigante e gigantão. Tenho 12 filhos no meu coração. De cada filho, 30 netos. Metade brancos e metade pretos. O que é? Vamos lá. Tentam lá em casa fazer isto. Ok, conseguiram decifrar? Vamos lá ver. O ano. Muito bem. O ano. Tem 12 filhos. Já sabem que 12 filhos. 12 meses. De cada filho, 30 netos. Estamos a falar, cada mês tem 30 dias. Metade brancos, metade pretos. Quer dizer, noite e dia. O ano. Muito bem. Vamos passar para o segundo. Qual é a coisa que, quanto mais se mira, menos se vê? O que é? O que é? Vamos lá ver. Conseguiram chegar na resposta? Vamos ver. Qual é a coisa que, quanto mais se mira, menos se vê? O sol. Muito bem. O sol. Vocês conseguiram chegar na resposta? Espero que sim. Vamos lá para o nosso segundo exercício. Completa os espaços. A linha A. 3 moscas com 3 meias moscas e mosca e meia. Moscas vêm a ser? B. São as casas em que as damas nunca faltam. C. Qual é a coisa, qual é ela, que mal chega a casa se põe logo à janela? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem e depois vamos tentar ver se conseguiram ou não chegar no resultado. Vamos ver a resposta da linha A. 3 moscas com 3 meias moscas e mosca e meia. 6 moscas vêm a ser. B. São as casas em que as damas nunca faltam. Vamos lá ver. Damas, tabuleiro do jogo das damas. C. Qual é a coisa, qual é ela, que mal chega a casa se põe logo à janela? Qual é? Botão. Muito bem, chegaram lá. Muito bem. Então, falei aqui das adivinhas, vocês conseguiram decifrar as adivinhas, não é? Como sendo um momento de brincadeira, vamos passar também para outro tipo de texto que faz parte da vertente lúdica, outro género. A terceira faz corresponder a parte inicial de cada provérbio na coluna esquerda, a parte final na coluna direita. Na coluna à esquerda temos com direito por teu lado, na prisão e no hospital, que bem faz a cama, quem se engana. Na coluna à esquerda, à direita, vês quem te quer bem e quem te quer mal. Nunca receis dar brado, aprende, melhor nela se deita. Vamos deixar um tempinho para vocês chegarem na solução.
Conseguiram chegar na resposta? Então vamos ver se conseguiram ou não. Com direito por teu lado, vai ligar com nunca receies dar brado. Já aprenderam mais um. Na prisão e no hospital, vês quem te quer bem e quem te quer mal. Quem bem faz a cama, conseguiram? Melhor nela se deita. Quem se engana, aprende, não é? Vocês estão a ver, estamos a brincar, vamos aprendendo provérbios ditos populares, não é? Que vão passando de geração em geração. Estamos aqui para aprender. Então temos aqui outro tipo de texto que faz parte da vertente lúdica da língua. Quarto. A estes provérbios falta uma palavra. Completa os espaços. A linha A, mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Isto é fácil, não é? Já devem ter ouvido. B, amor com se paga. C, ao rico não deves e ao pobre não. D, a união faz a linha E, cada sentença. Então vamos lá completar. Vou dar um tempinho para vocês chegarem lá. Vejam que isto é fácil, já devem ter ouvido. Então vamos lá ver esse ditado. Os provérbios e completam os espaços. É muito fácil. Vamos lá tentar. A linha A, vocês já conseguiram chegar? A resposta, como eu disse, é fácil, não é? Qual é a palavrinha que vamos colocar lá? Muito bem, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, não é? Vocês podem ter ouvido falar assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas, olhe, como estamos a falar de tradições orais, não é? Vai passando de geração em geração, de boca em boca. Por isso, pode ser que vocês tenham ouvido assim, mas também podemos encontrar da outra forma. Ok? B. Amor com amor se paga. C. Ao rico não deves e ao pobre não prometes. A união faz a força. Muito bem. Estamos unidos para combater essa pandemia. Então, a união faz a força. A linha E. Cada cabeça, cada sentença. Exatamente. Foi um prazer estar aqui a brincar com vocês. Gostaram? Conseguiram? Decifrar as palavrinhas. Não posso deixar sem o trabalho de casa. Depois de termos brincado, ter jogado, passar um pouquinho tempo, agora vamos para o TPC, ok? Vocês vão pesquisar sobre as frases simples e complexas, ok? Depois vão buscar uma definição para cada uma delas e também dar um exemplo para cada uma. Vão ter que pedir apoio lá em casa, dos encarregados de educação, dos pais, ok? Para ajudar-vos nessa pesquisa. Tá bem? Bom, vamos relembrar o que nós vimos hoje.
vemos a vertente lúdica da língua, brincamos um pouquinho com os textos, não é? Dei exemplos de textos, adivinhas e provérbios, não é? Acabei por fazer a menção aos tipos de textos que fazem parte da vertente lúdica da língua. Vimos que temos lenga-lengas, charadas, trava-línguas, também poemas, música e entre outros tipos de textos que estão dentro dessa vertente lúdica da língua. Como eu disse, é a intenção que as pessoas têm quando estão a falar, não é? O objetivo que leva alguém a dirigir ao outro. Então pode estar a divertir-se, pode estar a passar o tempo, como também jogar com as palavras. Não se esqueçam, anedotas também, não é? Faz-nos rir, faz-nos divertir, então também faz parte desse tipo de texto. Está bem?